Eu vou aonde para compartilhar aqui? Você vai ali em participantes, né? Você tem na parte de baixo ali tem Share Screen, botão verdinho, Share Screen. Clica no botão Share, escolhe a tela que você quer compartilhar e dá o OK. Habilitado para você. Ah, beleza. Peraí. Deixa eu ver uma outra coisa aqui também. Eu tava na loja, chegou um cliente, eu atendi ele rapidinho, fechei a... De boa, você não tem pressa. Aí eu não deixei preparar. Ó, então vamos lá. Tá vendo a minha tela? Tá aparecendo uma promoção aqui, rapaz. Bom, deixa eu vir aqui do lado aqui para não recusar, que vai aqui. Vou esperar o Black Friday, quem sabe, né? É. E fala, tive que renovar meu trade view hoje também no plano anual, é mil e poucos reais, cara. Fazer o que tem que pagar, é uma porcaria. O que eu vi no TradingView lá, que você, por exemplo, Eu tenho assim, Pro Mais, que é aquele se plano não, intermediário, né? se não pagar ele, tem delay, é isso? Tem Parece que eu delay de vi. 15 minutos, né? Então compensa pagar. Porque dava até para fazer alguns esquemas ali, mas não É, não. vou recusar aqui, depois eu entro de novo, né? Não, eles dão um desconto para você até o prazo. Você pode fazer um prazo teste, né? Aí quando tiver Aham. vencendo o prazo teste, faltar 2, 3 dias, eles vão dar um desconto bem grande para você. Ah, legal. É. Bom, é a parte da Então, é macroeconomia. só para lembrar, então a tua prioridade é mercado lá fora, né? É o mercado de Forex. E o nosso último bate-papo foi voltado para o mercado de Forex. Nós fizemos uma parte de estudo macroeconômico baseado no TradingView. E aí você ficou de montar um template para poder estar rastreando, né, esses indicadores macroeconômicos para ajudar na sua tomada de decisão. Entre eles eu vi aqui que você botou o petróleo, botou o ouro, botou o S&P 500, que é o macro driver do mercado, botou a força do dólar e botou os juros de 2 e 10 anos americano para ver a fechamento e abertura de curva. Esses são os indicadores que servem para qualquer mercado global para você poder tradar, ainda mais quando a gente vai tradar em paridades que tem o dólar na contraparte, seja o USD-CAD, o USD-GBP, sempre é importante ter o dólar na contraparte para poder entender o sentimento do mercado e também tentar rastrear esses movimentos. Tá, vamos lá. Você me fala o que, que você fez, se ajudou, faz mais 2 semanas que a gente não conversa, eu quero saber o que, que você viu e achou legal, o que não achou legal de tudo isso. Bom, vamos lá. O que que eu fiquei fazendo, assim, por exemplo, nos estudos meu aqui, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Tá até aberto já, só mudar de monitor. Ó, por exemplo, isso aqui é tudo que eu estudei de você, sabe? Aquelas playlists, né? Tinha algumas coisas que eu já tinha estudado. Daí você pediu para mim estudar a parte de volumes, né? Estudei tudo que você pediu. Você é bem organizado, hein? Parabéns. Ó, obrigado. Aí eu gosto de estudar por aqui porque Sua eu mental é consigo, bom, né? eu consigo entender o que eu estudo. Bom, aqui Ah, foi a aula. Rapaz, posso pôr para gravar aqui? Desculpa. grava, fica à vontade. É que a outra aula eu fiz para gravar e depois eu voltei a assistir toda ela e Sim, várias vezes. fui, fui vendo aqui, ó. Fazer um quadro aqui. Não, aí, Oliver, aí ficou. Aí, tipo assim, aí eu fui fazendo alguns testes, assim, né? Porque, assim, o que que você passou? Você passou macroeconomia, aí o que você disse, assim, ó, eu vou te passar a macroeconomia. Ah, peraí que eu coloquei para gravar, mas o microfone não tá gravando. Ah, beleza, agora sim. Daí você falou assim, ó, passei a macroeconomia, mas não tem os gatilhos de entrada. Sim. Então, eu fui fazendo alguns testes, assim, de prática, né? Por exemplo, cara, deu pau, assim, eu perdi umas imagens aqui, sabe? Mas, assim, eu vi bastante assertividade. Resumindo, eu fazia isso aqui, ó. Por exemplo,
Eu uso essa ferramenta aqui. Você entendeu as correlações, né? Quando os juros abrem, o dólar puxa e daí a paridade de contrapartida do dólar perde força. As commodities sobem, o dólar deve perder força. O S&P mostra o sentimento de risk on-off do mercado, no sentido de estar tendo busca por ativos de risco ou não. Nesse sentido, o dólar pode cair. Você entendeu todas essas correlações, né? Isso, entendi tudo. A única coisa que eu não entendi é esse Os o yields S. do Treasury de 2 e 10 anos. Isso daí é a curva de juros do dólar, tá? Aí você tem a curva de juros de curto prazo de 2 anos e a curva de juros de médio prazo de 10 anos. Né? Geralmente a curva de juros vai para o mesmo lado, tá? As duas caem, as duas sobem, no modo geral é assim. Claro que quando as duas estão caindo, o dólar tende a cair. Quando as duas estão subindo, o dólar tende a subir. Né? Conforme nós explicamos na aula passada, os juros ele acaba trazendo força para a moeda, tá? E daí existe uma sistematização da abertura e fechamento da curva. Por exemplo, quando a curva de 10 anos cai mais do que a curva de 2 anos, que também está caindo, você tem uma abertura da curva. Quando há essa abertura, que é o afastamento das linhas de 2 e 10 anos, você tem uma pressão maior para o dólar na compra ou na venda. Então, se a de 10 anos puxa mais que a de 2 anos na queda, é bem provável que o movimento de queda do dólar seja mais explosivo. Se a de 10 anos sobe mais do que a de 2 anos na alta, é bem provável que esse movimento de alta para o dólar seja mais explosivo. Então, quando há a abertura da curva de juros, existe uma precificação maior no deslocamento do ativo. Tá? E daí o dólar tende a ganhar mais força ou menos força. Né, nesse sentido, ele tende a acelerar mais o movimento ou não. É como se fosse uma mola propulsora. Você imagina que as duas curvas andam juntas. E quando elas se afastam, existe uma energia potencial ali desse afastamento entre elas que pode impulsionar o DX, né, que é o índice do dólar que nós comentamos. Então a curva de juros traz preço para o ativo. A grosso modo, de maneira bem assim, grosseira, eu já te expliquei na aula passada que não é necessariamente sempre assim, mas se as curvas de juros caem, pode trazer pressão vendedora para o DX. Se as curvas de juros sobem, pode trazer pressão compradora para o DX. E se há o alargamento, o afastamento das curvas, você tem a partir daí uma energia potencial maior para fazer esse movimento de queda ou de alta no próprio DX. Tá? Uhum. Ah, entendi. Então essa curva de juros que você vai olhando em cima é para ver, por exemplo, o dólar está lateral agora. Olha para a curva de juros lá em cima. Elas estão de lado. Não tem nada. Dá um zoom out um pouco maior para a gente ver aí. Zoom out nessa tela. Isso. Perdão, deixa eu, mais afastado. Mais afastado. Aí, ó, aí, beleza. Olha o que acontece. Você vê o seguinte, ó, você vê que as curvas subiram ali, né? E o dólar caiu. Por quê? Porque você tem que entender que isso não é uma fórmula mágica. Às vezes acontece de abrir o diferencial de juros e eu não expliquei isso para você porque na primeira aula eu me resumi a passar uma visão mais simplista para você da macroeconomia porque o nosso tempo é muito curto. Mas, por exemplo, você quer ver? Faça uma fórmula no TradingView e joga em cima desse gráfico de yields de 2 e 10 anos. Clique em mais lá e Mas, isso. E aí, agora cria uma fórmula, o S10 year, o S10Y, 10Y menos o S02Y. O S02Y. Isso é diferencial de juros. Y. Dá um Enter. Onde que ele vai aparecer? Assim. eu acho que para criar a fórmula tem que ser o Pro, né? O Pro mais, não sei. Eu não sei não. Será? Eu acho que é, ó. Vamos ver. Vamos fechar aqui, mas eu acho que é. Mas é muita sacanagem. Bom, mas enfim, basicamente o diferencial de juros ele vai te mostrar para que lado está abrindo a curva, tá? Porque volta lá mais ou menos, para você ter uma ideia, volta lá, dá o zoom out para você ver. Olha como é que as curvas de juros subiram e o dólar, olha como é que as curvas de juros elas, cadê onde que estava aquele movimento que deu divergência? Aproxima mais, por favor. Então não é sempre, tá? Não existe sempre. É legal você ver os diferenciais de juros, vai ter que ser o Pro mais. Mas deixe as curvas de juros, porque as curvas de juros elas tendem a te dar um panorama para onde pode ir o ativo. Por exemplo, agora o dólar está lateral. Com base nas curvas de juros, a probabilidade do rompimento é para cima, tá? Do dólar. Então, às vezes você está olhando o SD Card, você quer que se você sabe se o dólar subir, o SD Card vai cair. Do jeito que está o DX agora com as curvas de juros, se as curvas de juros continuarem a subir, sabe que o dólar pode ganhar força, então o SD Card pode cair.
nesse sentido que você vai procurar por uma venda. Mas não é só isso, não é uma forma redonda. Você tem que entender que a macroeconomia, num ponto de vista prático operacional, não é preto no branco. Né? Para isso, aí você vai olhar os curvas de juros. Bom, as curvas de juros estão subindo. Tá? As curvas de juros sobem, tende a trazer força para o dólar. Mas a gente já comentou que se o ouro estiver subindo e o petróleo estiver subindo, o dólar tende a cair, certo? Nós comentamos na aula passada. Então você vai ter que ter no dia a dia essa finesse operacional para entender o que está acontecendo. Não é uma fórmula exata, tá? Então sempre você tem que olhar tudo em conjunto. Você nunca vai basear a sua decisão em apenas só na curva de juros. Né? Você vai olhar a curva de juros e inclusive você vai olhar a commodity do petróleo e inclusive você vai olhar o ouro e inclusive você vai olhar para o DXY. Geralmente é o seguinte, se o ouro sobe, como falamos, se o ouro sobe, o petróleo sobe e o DXY sobe, o dólar tende a cair. Né? Ah, Oliver, mas as curvas de juros estão subindo e pode trazer fluxo para o dólar comprador. Sim, pode também. Quem que está falando a verdade? Você vai ter que descobrir na hora. Não existe aí que eu falo para você uma fórmula exata, porque senão você já teriam criado um robô em cima disso, concorda? É só esperar o ouro começar a cair, traçar uma média móvel, né? O petróleo começa a cair e o S&P começa a cair e o dólar sobe. Não é sempre assim, tá? Então, mas no modo geral, as correlações multimercado, elas te dão um panorama de probabilidade para onde pode ir o ativo. Como você vai tradar outra paridade que tem o dólar na contraparte, como nós falamos, é importante você saber a força do dólar. E essa tela acessória, ela vai te dar a força do dólar. Né? E daí você vai aplicando isso na tua contraparte. Lembrando que você pode usar também, conforme nós falamos na primeira aula, aquela questão da Baby Pips também, que você viu, as correlações de positividade ou correlações antagônicas no ativo que você está usando. O SDCAD, qual que é o par que tem uma correlação positiva com o SDCAD? Você pode pôr na tela também para entender os movimentos melhores. Qual que é o par que tem uma correlação negativa com o SDCAD? Você pode pôr na tela também para entender isso. Então não existe um setup engessado. Esse que eu te passei é o básico, para você rastrear a força do dólar. A partir daí você pode usar outras correlações, né, que você aprendeu multimercado lá, para poder trabalhar nesse caso, por exemplo, o SDCAD. Né? Aham. Tipo uma TAF lá, né? TAF. Exatamente. O que você viu lá. Você pode botar aí, por exemplo, abre lá o site do Mataf e vamos ver o SDK de qualquer correlação. Show. Deixa eu ver. Acha uma correlação positiva pra gente aí. Show. Vem aqui que eu já deixei ele salvo aqui. Ah, não, já tá na. Aqui já. Ah, não, não é ainda, né? Mercado. Correlação. Eu deixo Isso. isso. DCAD. No gráfico vamos ver de 15 minutos, 5 minutos. E você tá melhor? Pelo menos. Geralmente ele não aparece por primeiro aqui, mas eu olhava por aqui, ó. Cadê o SDCAD? SD CAD. Ali, por aqui digito SD CAD aqui, dá o quê? Atualizar aqui, né? Isso. Atualizar. Às vezes está caindo. Então, além daquilo ali, você pode usar uma correlação positiva ou negativa para ver antecipações de movimentos que acontecem na correlação, ou positiva ou negativa. Então, essas maneiras são maneiras de você procurar confluências na percepção de onde está a probabilidade maior do movimento. Nada disso que nós falamos até agora são gatilhos de entrada. Né? Então, porque gatilhos de entrada, eu vou explicar para você hoje, baseado uma sistematização baseada em fluxo, mas para isso acontecer, se você quiser realmente ter, você vai ter que gastar com ferramentas, mas eu vou te mostrar onde você faz e como você faz. Tá? Aí fica a seu critério, tá? Porque aí vai ficar um pouquinho mais caro e nem todas as paridades vão funcionar. Tá? Ó, cadê o SDCAD? Qual que é a correlação positiva? Vamos pegar uma correlação positiva, o SDCAD, lá o NZDCAD. O NZDCAD. O SDCAD e o NZDCAD. E 86 uma correlação positiva. Tá, põe lá o NZDCAD, por exemplo, lá pra gente no NZDCAD. Tá.
É, para pôr junto Ah, aqui? põe mais aí, põe mais aí. NZD. Escala de preço. Aí você põe em formato de candle só para gente ter uma noção. Pode estar um gráfico de 5 minutos, está de 5 minutos, né? Põe um gráfico de 1 minuto também, por favor. 1 minuto e põe em formato de candle. Isso. Linha, põe ali embaixo delas. Joga um pouquinho para baixo, põe gráfico de 1 minuto. Gráfico de 1 minuto. E aí Não, é muda o por lá. time frame, clica em cima e põe 1 minuto. É 1 minuto. Você colocou 1 segundo. Desculpa um segundo. Agora joga um gráfico para baixo, outro para cima, para ficar um pouco separado. É que você botou na mesma escala, tá vendo? Uma escala Ah, está percentual, outra está. Clica com o botão direito na outra escala, o SDK, e põe normal. Clica com o botão direito e põe escala regular. Regular. é, Percentual, tá vendo? Põe regular para baixo. Aí. Isso. Agora afasta de volta. Clica 2 vezes em cima da escala. Um clique duplo na escala. D. Deveria centralizar para você. Ele apastelou a escala, tem que abrir mais o gráfico. Aqui? Ah, é que você colocou em cima do mesmo gráfico. Dá um Ctrl Z 2 vezes aí. Dá um Ctrl Z. De volta, de volta. De volta. Aí, agora pega. É que você jogou em cima da mesma escala. Joga um NZDCAD numa outra escala, senão ele vai ficar bagunçado. Clica em cima do Tá. NZDCAD. Joga numa nova escala. Não, não. Clica com o botão direito em cima do NZDCAD. Vamos ver. Aí, vai ali, ó. Mover. Olha, fixar na escala. Fixa em outra escala. Fixar na escala. Fixar na escala, por exemplo. Fixar nova escala à direita. Isso. Agora sim, agora você consegue. Agora os dois estão no percentual. Tira percentual e põe regular. Tem que ser regular sempre. Regular, agora sim vai dar certo. Regular, ali em cima. Regular, o outro também, regular. Regular. Isso, esconde esses indicadores todos da tela ali naquela setinha para cima para encolher os indicadores. Aqui? Não, não, um pouquinho para baixo. Abaixo de tudo isso tem uma setinha para cima ali, tá vendo? Ah, Esconde entendi. isso aí para limpar a tela. Agora vai dar, afasta um pouquinho, afasta um pouquinho. E agora joga um gráfico para baixo, outro para cima para não ficar poluída a sua tela. Pega na escala, primeiro dá uma mexidinha nas escalas, aperta as escalas um pouquinho, agora você consegue selecionar o gráfico, tá? Aperta um pouquinho. Mas qual que é o teu ativo principal? O de cima? O de cima. Então tá muito longo, dá uma aglutinada e aperta um pouquinho mais, só para ficar mais fácil a visualização. Ao contrário. Mais. Apertar mesmo. Assim eu não consigo. É muito longo. Isso. O de cima tá bom, o de baixo. Aperta mais. Aí. Joga um pouco para baixo todo o gráfico. A recomendação que eu dou é isso para você. Aí, porque a tua decisão, o principal gráfico é o de cima, não o de baixo. Você não pode deixar assim, senão você não vai conseguir ver, entendeu? Joga para Aham. cima esse gráfico e o outro joga para baixo. Ou joga até numa outra escala para baixo, o gráfico numa nova janela, se você quiser. Pronto. Perceba que agora está tendo uma queda. Olha só como é que o NZD-CAD começou a cair antes no candle anterior, 2 candles antes do que o próprio USD-CAD. Então, esse tipo de sistematização vai te dar o feeling para você poder entender a validação de níveis de suporte, resistência, perceber se vai fazer o rompimento ou não, se vai defender no nível de suporte e resistência, né? Porque nem sempre as informações vão ser claras. Às vezes o mercado vai estar de lado. O mercado vai estar de lado, a macroeconomia, esses indicadores macroeconômicos vão te ajudar muita coisa, né? E daí, às vezes, você vai ter que ter outros portfólios para entender melhor tudo isso. Perceba como o NZD-CAD ele começou a cair 1 ou 2 candles antes. Né? Então, é nesse sentido que você pode estar usando. A minha dica é que você use o setup que você tem junto com isso para que você consiga entender melhor as regiões de compra e de venda. Pô, será que vai romper o suporte? Será que vai romper a resistência? Será que vai defender? Será que vai continuar a tendência? Né? Então, é nesse sentido que eu falo para você que isso vai te ajudar a entender o que está acontecendo no mercado dentro do ativo que você está tradando. Bom, isso daí nós falamos na aula passada. Eu espero que você tenha entendido mais ou menos. Se você fez alguns testes, você viu que funciona. Né? Daí você pode trabalhar os seus indicadores de volatilidade, o seu canal de Keltner, o seu Olha, RSI. Pois não? Alô?
Me escutando? Oliver, Oi, eu estou te escutando. Você me escuta? Eu estou te escutando. Você me escuta? Tá me escutando, irmão? Agora eu estou compartilhando a minha tela. Você está me escutando? Oliver, agora eu tô. Ah, é que a gente tinha cortado. Bom, agora eu vou te ensinar o gatilho de entrada. Bom, gatilho de entrada é muito relativo, tá? Porque para você entender o gatilho de entrada da maneira que eu faço, você vai ter que ter a ferramenta que eu tenho, tá? E essa ferramenta tem um custo. Eu não estou falando que você precisa comprar ela. Eu vou te mostrar onde que você faz isso, como é que você baixa e como é que você pode se beneficiar. Basicamente, a ferramenta que eu vou dizer para você você tem duas escolhas, tá? Você pode escolher o Bookmap. Só que o Book é o meio mais caro, porque com o Bookmap você vai ter que contratar a versão global do Bookmap, vai ter um custo mensal aí de quase R$ 200, mais o Market Data. Vai dar uns R$ 400 por mês, cara. É uma porrada, não vale muito a pena, tá? Agora você tem outra opção, tá? Qual que seria a outra opção? Vamos entrar aqui, ó. Como é que eu trado Forex? Como é que eu trado Forex, tá? Vamos entrar aqui, ó, futuros, vamos colocar aqui, ó, futuros CME. Então, a CME, tá? É uma boa. A Chicago Mercantile Exchange é uma das maiores bolsas do mundo. E lá nós temos aqui, ó, CME Group. Nós temos aqui alguns pares de moedas que tem paridade com o dólar, tá? Tem a paridade com o dólar. Então, você vai ver aqui que, por exemplo, se você for tradar um par exótico, essa técnica que eu vou te passar não vai funcionar. Ah, vou tradar um NZD CAD. Você não vai conseguir fazer essa técnica. Só algumas paridades com o dólar. Tá? E não são todas. Tá? Vamos ver aqui quais são os futuros da CME. Deixa eu pegar o próprio site da Bookmap, vai ficar mais fácil para você entender. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar o Bookmap, porque aqui já está fácil, já está mastigado. Ó. Então, hoje, né? Se eu fosse aqui, ó, olha aqui, ó, CME, cadê? XFeed. Então, hoje, o que você consegue rastrear nos futuros da CME, tá? Nós temos aqui mercado americano, franco, nós temos aqui S&P 500 e tal, mas falando de moedas que você gosta de tradar, tem o franco suíço, 6S, nós temos aqui, que mais? O euro. Então, quando eu falo franco suíço, você tem aqui, quando eu falo euro, é o euro USD, tá? Você tem a paridade do euro USD, você tem o iene japonês, você tem o British Pound, que é libra esterlina. Aqui mais que você tem aqui. Eu acho que são esses ativos aqui. Vai ter que ver certinho no site da CME quais ativos que nós temos aqui. Deixa eu ver se nós temos alguns outros aqui. Não fala bobagem para você. Eu acredito que seja só isso mesmo. De cabeça, eu tive dados, serviços, educação, negociação, CME Group. Não sei se eu acho quais são os ativos dados. Existe, eu vou mandar depois para você no WhatsApp, tá? Existem alguns ativos que você pode usar essa técnica que eu vou mostrar para você, que é o gatilho de entrada. Tá? Caso contrário, se você não quiser usar isso, eu vou te ensinar o VSA, que é o Volume Spread Analysis, que é o gatilho baseado em volume. É o VSA. Mas se você quiser usar fluxo para tradar Forex, é por aqui que você vai fazer. Porque, na verdade, o que eu vou te ensinar? É você rastrear os futuros da CME na Bolsa de Chicago para poder boletar no mercado de Forex. E isso só vai funcionar com alguns ativos. Porque as corretoras CFDs, por exemplo, o EURUSD. O EURUSD ele replica o movimento do euro futuro da Bolsa da CME de Chicago. Esse aqui, ó. Euro futuro, ó, euro dólar futuro. O EURUSD nas corretoras, ele replica esse movimento. Né? O ien japonês nas corretoras de Forex, que é o SDJPY, ele replica esse movimento. Então, o que a gente faz? A gente vai direto na fonte. Ao invés de ver o tick by tick da corretora CFD, que não te fornece dados de liquidez, dados de volume, nada, você pode pegar toda a profundidade do book aqui. Ó. E aí você consegue usar ferramentas como o Bookmap, ou até mesmo o Year Cluster, que eu vou te mostrar, rastreando esses mercados. Só que não são todas as paridades, são só as majors
que tem paridade com o dólar. Você não vai conseguir fazer isso com uma moeda exótica. Por quê? Porque nas moedas exóticas não tem a bolsa da CME de Chicago.